Na tarde de 28 de abril de 2018, a professora Rita Nogueira, de 37 anos, chegou a Poços de Caldas para o que acreditava ser um fim de semana romântico. O cenário era perfeito, mas o que começou como um encontro promissor rapidamente se transformou em um pesadelo silencioso. Um simples pedido de seu anfitrião, buscar um vinho na despensa, se tornou o gatilho para o terror. Lá dentro, ela não encontrou garrafas, mas sim sacos de lona, uma seringa e uma fita adesiva larga. O detalhe mais assustador: a porta tinha um trinco do lado de fora. Por minutos que pareceram uma eternidade, Rita precisou disfarçar o pânico, entendendo que aquilo não era um depósito. Era uma armadilha. Esta é a investigação completa do plano macabro que se escondia por trás de uma porta e da presença de espírito que salvou uma vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2018. A estação, o outono. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, o período era de movimento turístico moderado. A cidade, conhecida por suas águas termais e paisagens serranas, atraía visitantes que buscavam tranquilidade. Para muitos, era um destino de descanso e lazer. As temperaturas amenas convidavam a passeios pelas trilhas e a banhos sulfurosos. O fluxo de pessoas era constante, mas sem a intensidade da alta temporada. Rita Nogueira tinha 37 anos e era professora de português. Ela viajou para a cidade em busca de um fim de semana de descanso. A viagem foi motivada por um convite feito 2 semanas antes. O homem que a convidou se apresentava como Murilo. A comunicação entre eles havia sido exclusivamente digital. A promessa era de um refúgio da rotina, em um local calmo e reservado. No dia 28 de abril de 2018, um sábado, Rita chegou ao seu destino. O relógio marcava 18 horas. O local combinado era uma casa de temporada, alugada para a ocasião. A propriedade ficava em uma área residencial, próxima a um dos principais pontos turísticos da cidade, o teleférico. A localização sugeria conveniência e segurança. Ao chegar, Murilo já a aguardava. A recepção foi cordial e sem qualquer indício de anormalidade. A casa era simples, com mobília funcional. A iluminação era baixa, compatível com o final de tarde. Rita deixou sua bagagem em um dos quartos e observou o ambiente. A conversa inicial foi sobre a viagem e os planos para os próximos 2 dias. O roteiro incluía um jantar naquela noite e passeios pela cidade no dia seguinte. Tudo parecia seguir o curso esperado para um encontro dessa natureza. O objetivo de Rita era claro: aproveitar a pausa do trabalho, conhecer melhor a pessoa com quem conversava e desfrutar das atrações de Poços de Caldas. Ela não tinha motivos para suspeitar de qualquer perigo. A cidade era considerada segura. O local parecia adequado e a situação comum. Milhares de pessoas utilizavam plataformas de aluguel por temporada para encontros e viagens curtas. O caso de Rita era, até aquele momento, apenas mais um. A noite começava e, com ela, a expectativa de um fim de semana que, ela acreditava, seria de águas termais e sossego. Os eventos que se seguiriam, no entanto, transformariam aquela casa em um cenário de medo e a viagem em uma luta pela sobrevivência. Rita Nogueira tinha 37 anos. Sua profissão era lecionar língua portuguesa para o ensino fundamental. Colegas de trabalho a descreviam como uma profissional dedicada e metódica. Sua vida era regida por uma rotina organizada entre a escola, o preparo de aulas e a correção de trabalhos. Era uma pessoa de perfil discreto, com um círculo social restrito e consolidado. Fora da sala de aula, Rita mantinha um projeto pessoal. Seu principal objetivo era escrever e publicar um livro infantil. Ela dedicava parte de seu tempo livre à criação de histórias e personagens para esse fim.
Esse sonho representava uma faceta criativa que contrastava com sua vida pragmática e organizada. A viagem a Poços de Caldas era uma exceção em seu cotidiano. Não era um ato impulsivo, mas uma decisão ponderada após semanas de conversas. Para ela, o encontro era um passo calculado, uma oportunidade de expandir seus horizontes sociais de forma controlada. Nada em seu comportamento ou histórico sugeria uma inclinação para o risco. Sua vida era, até aquele ponto, um reflexo de sua personalidade, previsível, calma e sem grandes sobressaltos. O convite para a viagem a Poços de Caldas ocorreu em 14 de abril de 2018, exatamente 2 semanas antes da data marcada. A proposta foi feita por meio de um aplicativo de mensagens. A comunicação entre Rita e o homem que se identificava como Murilo havia se intensificado nos dias anteriores. O plano apresentado era de um fim de semana tranquilo, com as despesas da estadia cobertas por ele. Rita aceitou o convite e, durante o período de planejamento, compartilhou os detalhes com sua amiga próxima, Paula. Paula era sua principal confidente. A troca de informações foi constante ao longo daquelas 2 semanas. Rita enviou à amiga as fotografias que tinha de Murilo, o nome que ele utilizava e o endereço da casa de temporada onde ficariam hospedados. As datas da viagem também foram comunicadas. A chegada seria no sábado, dia 28 de abril, com retorno previsto para a segunda-feira, dia 30. Para Rita, compartilhar esses dados era um procedimento padrão de segurança, algo que fazia em qualquer viagem. Era também uma forma de dividir a expectativa sobre o encontro. Paula estava, portanto, ciente de todo o itinerário programado. Ela sabia o local, a data e a identidade da pessoa com quem Rita se encontraria. Esta comunicação estabeleceu um ponto de contato externo e documentado sobre os planos de Rita Nogueira para aquele fim de semana. Cerca de 30 minutos se passaram desde a chegada de Rita. A conversa fluía de maneira casual. O ambiente era de aparente normalidade, sem qualquer sinal que indicasse um desvio do roteiro social esperado para um primeiro encontro. Murilo mantinha um tom de voz calmo e se mostrava um anfitrião atencioso. A transição entre a chegada e o momento de se acomodar na casa ocorreu sem incidentes. Foi então que Murilo fez um pedido. Ele sugeriu que abrissem uma garrafa de vinho para acompanhar o início da noite. O gesto era comum, consistente com a proposta de um fim de semana relaxante. Ele indicou a direção da cozinha e especificou o local onde a bebida estava guardada. A instrução foi direta. O vinho estava na despensa. Para Rita, o pedido soou inofensivo e rotineiro. Ela assentiu e se levantou do sofá. Não havia qualquer motivo para hesitação ou desconfiança. Ela caminhou da sala em direção à cozinha, um trajeto curto dentro da pequena casa de temporada. O ato de buscar uma bebida era uma tarefa banal. Uma colaboração simples em um cenário que até aquele instante se desenvolvia de forma previsível. A porta da despensa estava a poucos passos. Rita chegou à porta da despensa. Ela girou a maçaneta e puxou. O interior era um compartimento pequeno e pouco iluminado. Não havia garrafas de vinho. Sobre uma prateleira baixa, sua atenção foi capturada por uma série de itens. Havia 2 sacos de lona, dobrados, ao lado de cintas de nylon. Perto deles, um rolo de fita adesiva larga, de cor prateada. Um pouco mais ao fundo, uma seringa de plástico, sem agulha. Os objetos não tinham relação com alimentos ou utensílios de cozinha. Eram itens de contenção. A função de cada um deles em conjunto era clara. Enquanto processava a informação, seu olhar se moveu da prateleira para a estrutura da porta que acabara de abrir. Foi quando ela notou o detalhe final. Do lado de fora, fixado na madeira, havia um trinco metálico do tipo ferrolho. Sua função era inequívoca, trancar a porta pelo lado de fora. A despensa podia ser transformada em uma cela.
O trinco não era antigo ou parte da construção original da casa. Era uma instalação recente, com parafusos que pareciam novos. A presença daquele fecho levantava uma pergunta imediata. Que segredos uma porta com um trinco externo poderia guardar? Rita fechou a porta da despensa. A função dos objetos era clara. A situação representava um perigo iminente. Ela entendeu que qualquer reação de pânico poderia precipitar uma agressão. Manter a calma era a única estratégia viável. Sua prioridade imediata era sair daquela casa. Ela respirou de forma controlada e retornou para a sala de estar, onde Murilo a aguardava. Seus movimentos foram deliberadamente normais, sem pressa. Ao se aproximar dele, ela manteve a expressão facial neutra. Ela precisava de uma justificativa para não ter voltado com a bebida. Não encontrei o vinho, ela disse, em um tom de voz casual. Sua mente processava rapidamente as opções de fuga. Ela precisava de um pretexto que fosse plausível e que não levantasse suspeitas. A desculpa deveria justificar sua saída imediata e solitária do imóvel. Foi então que ela formulou o plano. Ela se dirigiu à pia da cozinha, abriu a torneira e encheu um copo com água. Após um gole, fez uma expressão de leve desagrado. A água da torneira tem um gosto estranho, comentou dirigindo-se a ele. Acho melhor comprar água mineral. Vou até o centro, é rápido. Volto em poucos minutos. A justificativa era banal e verossímil. A compra de um item de primeira necessidade era uma razão comum para uma saída rápida. Murilo não demonstrou objeção. Ele apenas concordou com um aceno de cabeça. Para ele, a ausência dela seria breve. Rita pegou a bolsa e as chaves do carro, que havia deixado perto da entrada. Cada gesto era medido. Ela caminhou até a porta da frente, sem olhar para trás. Ele a observou sair. A porta se fechou. O som do trinco foi o primeiro sinal de segurança. Ela entrou no carro, ligou o motor e se afastou da casa. Acelerar o veículo de forma brusca poderia chamar a atenção. Ela dirigiu em velocidade normal, por 2 quadras. Apenas quando estava a uma distância segura, fora do campo de visão da propriedade, ela parou o veículo na lateral da rua. O plano de fuga havia sido executado com sucesso. O veículo foi estacionado na lateral de uma rua residencial. Rita estava a uma distância segura da casa de temporada. Suas mãos tremiam, mas seus pensamentos eram claros. A prioridade era contatar as autoridades. Ela pegou o celular, discou o número 190, o contato de emergência da Polícia Militar. A chamada foi atendida rapidamente. Do outro lado da linha, um policial se identificou como Soldado Moura, do Batalhão de Poços de Caldas. A voz de Rita era controlada, mas carregada de urgência. Ela forneceu seu nome completo. Em seguida, passou o endereço exato do imóvel do qual acabara de escapar. Ela descreveu o homem que se apresentava como Murilo. De forma metódica, listou os objetos que encontrou na despensa. Os sacos de lona, as cintas de nylon, o rolo de fita adesiva e a seringa sem agulha. Ela deu ênfase ao detalhe que confirmou sua suspeita, o trinco instalado do lado de fora da porta. Sua conclusão foi direta. Ela acreditava que o local estava sendo preparado para servir como um cativeiro. O soldado Moura processou a informação. A natureza dos itens descritos, combinada com o trinco externo, configurava uma denúncia de alta prioridade. Ele instruiu Rita a se dirigir a um local público e movimentado, permanecer em segurança e manter a linha telefônica desocupada para um possível contato de retorno. Ele confirmou que uma viatura seria enviada imediatamente ao endereço para verificação. A ligação foi encerrada. A denúncia estava formalizada. Eram aproximadamente 19 horas do dia 28 de abril. A operação policial para averiguar a casa de temporada havia começado. Com base na denúncia, uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para o endereço fornecido por Rita. A equipe, comandada pelo soldado Moura, recebeu as informações via rádio e se dirigiu à casa de temporada.
A abordagem foi planejada para ser rápida, a fim de evitar qualquer destruição de evidências ou a fuga do suspeito. A rua estava silenciosa e a propriedade não apresentava movimentação externa. Os policiais se posicionaram e bateram à porta. O homem, conhecido como Murilo, atendeu. Sua expressão inicial foi de surpresa, mas ele tentou manter a compostura ao ser confrontado pelos agentes. Ele foi informado sobre a natureza da denúncia. Com base nos fatos apresentados por Rita, os policiais entraram no imóvel para averiguar a situação. A equipe se dirigiu diretamente à cozinha e localizou a porta da despensa. O trinco externo, exatamente como descrito pela vítima, foi imediatamente identificado. Ao abrirem o compartimento, os policiais encontraram os sacos de lona, as cintas, o rolo de fita adesiva e a seringa. A presença dos objetos confirmava a veracidade do relato. Diante das evidências materiais, foi dada voz de prisão em flagrante a Murilo. O crime foi enquadrado como preparação para sequestro e cárcere privado. Durante a busca pessoal e a revista preliminar no local, foram apreendidos diversos cartões de memória e um aparelho celular. Esses itens foram considerados de alta relevância para a investigação. O suspeito foi algemado e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos formais. A casa foi isolada para a chegada da perícia técnica. No dia seguinte, 29 de abril, a investigação prosseguiu na vizinhança da casa de temporada. A equipe do soldado Moura iniciou o procedimento padrão de entrevistar os moradores locais. O objetivo era coletar informações sobre a rotina da propriedade alugada e identificar qualquer atividade suspeita que pudesse ter sido observada nos dias ou semanas anteriores ao incidente. A maioria dos vizinhos relatou pouca interação com os inquilinos temporários da casa. O fluxo de pessoas era constante, o que dificultava a memorização de rostos ou a identificação de padrões. A investigação, contudo, obteve um avanço significativo ao entrevistar a moradora da casa ao lado. Seu nome era Elza, uma senhora que residia no bairro há décadas. Dona Elza forneceu um depoimento detalhado. Ela confirmou que a casa era alugada com alta frequência, geralmente por períodos muito curtos, de 2 a 3 dias. Os inquilinos eram sempre diferentes. Mas sua observação mais importante estava relacionada à segurança do imóvel. Ela notou que a fechadura da porta principal era constantemente alterada. Segundo seu relato, além da fechadura padrão, diferentes tipos de cadeados eram instalados na porta a cada nova locação. Ela descreveu ter visto o suspeito e outros inquilinos antes dele, manuseando cadeados robustos e trocando-os. Essa atividade era incomum para uma casa de aluguel e chamou sua atenção. O testemunho de Dona Elza foi considerado crucial para a investigação. A troca sistemática de cadeados indicava premeditação. Não era uma medida de segurança comum, mas uma modificação deliberada da propriedade para aumentar o controle sobre quem entrava e saía. A informação sugeria que a casa era preparada repetidamente para um propósito específico, que ia além de uma simples hospedagem. O depoimento fortaleceu a tese da polícia de que o plano contra Rita não foi um ato impulsivo, mas parte de uma operação recorrente. Os itens apreendidos na casa de temporada foram encaminhados para análise forense no Instituto de Criminalística. A seringa, em particular, foi designada ao perito criminal Denis, especialista em toxicologia. O objetivo era identificar qualquer substância residual contida no interior do cilindro de plástico, mesmo que em quantidades mínimas. A análise era um procedimento técnico padrão para casos envolvendo a suspeita de envenenamento ou sedação forçada. O perito Denis submeteu o material a uma análise cromatográfica, uma técnica capaz de separar e identificar componentes químicos de uma amostra.
O procedimento é altamente sensível e preciso. Após o processamento, o resultado foi conclusivo. O laudo confirmou a presença de traços de benzodiazepina. Benzodiazepinas são uma classe de medicamentos psicotrópicos com propriedades sedativas, hipnóticas e ansiolíticas. São substâncias de uso controlado, vendidas apenas sob prescrição médica, utilizadas para tratar ansiedade, insônia e outras condições. Sua administração sem acompanhamento profissional é ilegal e perigosa, pois pode causar dependência e efeitos colaterais severos. No contexto do plano investigado, a substância teria uma função clara: incapacitar a vítima. A droga reduziria a capacidade de resistência de Rita, induziria sonolência e poderia causar amnésia parcial. Isso facilitaria sua imobilização e transporte para a despensa. A perda de memória dificultaria um futuro relato dos fatos e a identificação do agressor. A descoberta transformou a seringa de um simples objeto suspeito em uma prova material. Era a evidência química de um plano de sedação, confirmando a premeditação do crime. A análise forense se estendeu para além da seringa. Outros elementos coletados na despensa foram submetidos a exames detalhados. O foco dos peritos se voltou para o rolo de fita adesiva larga e para a própria estrutura física do compartimento. Cada detalhe poderia conter informações cruciais para entender a extensão do plano. O rolo de fita prateada foi o primeiro item a ser analisado. Em um exame superficial, parecia um produto comum, facilmente encontrado em lojas de materiais de construção. Contudo, a investigação forense busca a especificidade. Uma amostra do adesivo foi retirada e enviada para análise laboratorial. O objetivo era determinar sua composição química exata. O laudo identificou o composto como um adesivo à base de borracha butílica. Esta não era uma informação trivial. Adesivos de borracha butílica são conhecidos por suas propriedades de alta performance. Possuem forte poder de aderência, são resistentes à umidade e a variações de temperatura. Sua principal característica é a dificuldade de remoção uma vez aplicado, especialmente sobre a pele ou tecidos. A escolha desse tipo específico de fita não foi acidental. Para a finalidade de imobilizar uma pessoa, sua eficácia seria muito superior à de uma fita adesiva comum. O material foi selecionado por sua capacidade de garantir uma contenção segura e duradoura. A presença daquele rolo na despensa era mais um indicativo de premeditação. O agressor não apenas planejou usar fita, mas selecionou um tipo específico de uso industrial para maximizar as chances de sucesso de sua ação. Paralelamente, outra equipe de peritos retornou à casa de temporada. A atenção deles estava voltada para o batente da porta da despensa. Utilizando técnicas de iluminação forense, como a aplicação de luz rasante, os especialistas examinaram a superfície da madeira em busca de marcas ou imperfeições que não seriam visíveis a olho nu. A luz, projetada em um ângulo baixo, revela sulcos, arranhões e depressões mínimas. A técnica revelou o que a investigação procurava. Próximo ao chão, na parte interna do batente, foram identificadas marcas sutis, mas distintas. Eram 2 sulcos paralelos, de alguns centímetros de comprimento. A análise microscópica das marcas indicou que elas foram produzidas por abrasão. Algo pesado e com uma superfície irregular havia sido arrastado através do vão da porta, raspando contra a madeira. Os peritos concluíram que as marcas eram consistentes com o arraste de um corpo inerte ou de uma pessoa com a mobilidade comprometida. O padrão paralelo sugeria o contato dos calcanhares de sapatos ou botas sendo puxados para dentro do compartimento. Essa evidência era fundamental. Ela sugeria que a despensa não estava apenas sendo preparada para se tornar um cativeiro. Era provável que já tivesse sido utilizada como um.
As pistas silenciosas da fita e do batente, quando somadas, reforçavam a narrativa. A fita de borracha butílica era a ferramenta de contenção. A seringa com benzodiazepina era o método de incapacitação. E as marcas de arraste no batente eram a cicatriz física de uma ação violenta anterior. A investigação agora tinha provas materiais que indicavam não apenas a intenção de cometer um crime contra Rita, mas a possibilidade de que Murilo fosse um criminoso recorrente, que já havia utilizado aquele mesmo local para aprisionar outras vítimas. A despensa era, de fato, uma cela. A investigação convergiu para os cartões de memória apreendidos com o suspeito. O material digital foi a peça final para a compreensão completa do plano. Peritos da Polícia Civil acessaram os arquivos. O conteúdo confirmou as suspeitas mais graves dos investigadores e revelou um método criminoso, organizado e recorrente. Os cartões continham múltiplos arquivos de vídeo. As gravações mostravam diferentes pessoas, homens e mulheres, em estado de vulnerabilidade. As imagens eram explícitas e demonstravam coerção. As vítimas eram filmadas dentro de um ambiente que correspondia à despensa da casa de Poços de Caldas. Em alguns vídeos, era possível ver resquícios da fita de borracha butílica sendo usada para imobilizar pulsos e tornozelos. Com a análise dos vídeos, todas as evidências físicas encontradas no local se conectaram. O plano de Murilo foi revelado em sua totalidade. A despensa não era apenas um local para um sequestro, ela era uma cela temporária, um estúdio improvisado para a produção de material de extorsão. O objetivo final do criminoso não era o resgate, mas a obtenção de controle financeiro e psicológico sobre suas vítimas. O método era sistemático. O agressor utilizava aplicativos de relacionamento para encontrar alvos. Ele alugava casas de temporada por curtos períodos para criar um cenário de normalidade e evitar a criação de vínculos com a vizinhança. O testemunho de Dona Elza sobre a troca constante de cadeados se encaixava nesse padrão. Era uma medida para garantir o controle total do ambiente a cada nova operação. Uma vez que a vítima chegava ao local, o plano entrava em execução. A seringa com benzodiazepina era o primeiro passo. A sedação reduzia a capacidade de reação e facilitava a imobilização. As marcas de arraste no batente da porta eram a prova física de que vítimas incapacitadas já haviam sido forçadas a entrar no compartimento. Dentro da despensa, transformada em cativeiro pelo trinco externo, as vítimas eram contidas com as cintas de nylon e a fita de alta aderência. Sob ameaça, eram forçadas a gravar os vídeos. O conteúdo era variado, mas sempre comprometedor, projetado para ser usado como ferramenta de chantagem. A despensa, um espaço banal em qualquer residência, era o centro de uma operação de cárcere privado e extorsão. A investigação concluiu que Rita Nogueira seria a próxima vítima desse ciclo. Sua percepção dos detalhes e sua rápida ação não apenas salvaram sua própria vida, mas também desmantelaram uma operação criminosa em andamento. A prisão de Murilo foi noticiada rapidamente pela imprensa local. Os detalhes do caso se espalharam pela cidade de Poços de Caldas. A informação de que uma casa de temporada, destinada ao lazer, havia sido preparada como um cativeiro, gerou um debate público imediato. O crime não foi visto pela população como um evento isolado. Para muitos moradores, a notícia confirmou suspeitas que já existiam. O caso funcionou como um catalisador. Moradores de diferentes bairros começaram a contatar as autoridades e os veículos de comunicação. Eles relatavam situações semelhantes em suas vizinhanças. Os depoimentos descreviam um padrão. Havia outras casas na cidade que eram alugadas repetidamente por períodos muito curtos.
A rotatividade de inquilinos era alta e constante, o que impedia a criação de qualquer vínculo com a comunidade. Atividades que antes eram consideradas apenas incomuns, agora eram reavaliadas sob uma nova perspectiva. A troca frequente de fechaduras, a instalação de cadeados adicionais e a movimentação de pessoas em horários atípicos passaram a ser vistas como possíveis indícios de atividades ilícitas. O testemunho de Dona Elza, a vizinha do caso de Rita, foi amplamente divulgado e encorajou outros a falarem. A discussão pública se concentrou em um ponto central: a falta de fiscalização do mercado de aluguel por temporada. As plataformas digitais facilitavam o aluguel de imóveis, mas não havia um controle efetivo sobre a identidade dos locatários ou sobre o uso que era feito das propriedades. A segurança dos turistas e dos próprios moradores foi questionada. Para uma cidade cuja economia depende do turismo, a repercussão foi direta. A imagem de Poços de Caldas como um destino seguro e tranquilo foi abalada. O debate chegou à Câmara de Vereadores e a associações de moradores. Exigiu-se uma regulamentação mais rígida para o setor, incluindo a obrigatoriedade de um cadastro de hóspedes e a possibilidade de vistorias. O efeito dominó causado pela denúncia de Rita Nogueira foi além da resolução de um único crime. Ele expôs uma vulnerabilidade sistêmica na cidade. A percepção de segurança da comunidade havia mudado. O crime na casa de temporada funcionou como um alerta, forçando moradores e autoridades a reexaminar a dinâmica do aluguel de curto prazo e suas implicações para a segurança pública. O caso de Rita Nogueira ultrapassou as fronteiras de Poços de Caldas. A história ganhou repercussão nacional. A cobertura da imprensa expôs as vulnerabilidades de um setor em plena expansão, o de aluguel de imóveis por temporada através de plataformas digitais. O crime não foi um ato isolado de violência, mas um que explorou metodicamente as brechas de segurança desse novo modelo de hospedagem. A atenção pública se voltou para as empresas de tecnologia que conectavam anfitriões e hóspedes. A pressão da mídia e dos consumidores forçou uma reação da indústria. As principais plataformas de aluguel do país, que até então operavam com um foco maior na facilidade de uso e no marketing, foram obrigadas a reavaliar seus protocolos de segurança. O debate não era mais sobre conforto ou preço, mas sobre a responsabilidade das empresas na proteção de seus usuários. O caso de Rita serviu como um estudo de caso concreto sobre como o sistema poderia ser manipulado para fins criminosos. Como resultado direto, foram implementadas novas políticas de segurança. Uma das primeiras medidas foi a criação de checklists de segurança para os hóspedes. Antes de confirmar uma reserva, os usuários passaram a receber listas de verificação com recomendações. Essas listas incluíam orientações para inspecionar o imóvel na chegada, verificar a funcionalidade de todas as portas e janelas e confirmar a existência de itens básicos de segurança, como extintores de incêndio e saídas de emergência. A ideia era transferir o conhecimento prático de segurança para o consumidor final. A mudança mais significativa, no entanto, ocorreu do lado dos anfitriões. As plataformas desenvolveram e implementaram programas de treinamento obrigatórios. Esses treinamentos iam além das boas práticas de hospitalidade. O novo foco era a identificação de atividades suspeitas. Anfitriões foram instruídos a reconhecer sinais de alerta. Entre os exemplos estavam locatários que faziam reservas repetidas por períodos muito curtos, que solicitavam permissão para instalar fechaduras ou trincos adicionais, ou que demonstravam um interesse incomum por áreas de armazenamento isoladas da propriedade. A comunicação entre anfitriões e plataformas também foi aprimorada.
canais de denúncia mais diretos e eficientes foram criados para reportar comportamentos suspeitos de forma rápida e confidencial. O caso de Rita Nogueira marcou uma mudança na percepção de responsabilidade. As plataformas não podiam mais se posicionar apenas como intermediárias tecnológicas. Elas passaram a ser vistas como parte integrante do ecossistema de segurança. O legado do crime foi, portanto, a criação de uma consciência coletiva sobre os riscos envolvidos. A atenção de Rita a um detalhe banal forçou uma indústria inteira a se tornar mais vigilante. As medidas implementadas após seu caso se tornaram um padrão, criando uma camada de proteção que não existia antes. A história de Rita Nogueira em Poços de Caldas não é sobre um crime complexo, mas sobre a importância da percepção em um ambiente de normalidade aparente. A sobrevivência dela foi determinada por um único fator: sua atenção a um detalhe, um objeto que não pertencia àquele ambiente. O trinco metálico instalado do lado de fora da porta da despensa foi o sinal de alerta. Foi a anomalia que transformou um pedido inocente na confirmação de um perigo iminente. Aquele trinco representava a intenção. A descoberta não resultou em pânico, mas em um plano de ação. A calma para criar uma desculpa verossímil e a precisão para executá-la foram os instrumentos de sua fuga. A coragem de Rita não esteve em um confronto físico, mas em sua capacidade de raciocínio sob pressão extrema. Ela compreendeu a situação, avaliou os riscos e agiu de forma metódica para garantir sua segurança. O caso serve como um alerta final. Ele demonstra que os preparativos para um crime violento podem estar ocultos em elementos banais do cotidiano. Uma porta, uma fita, uma seringa. Itens comuns que, quando combinados, formam um arsenal. A história de Rita ressalta a importância da vigilância e do instinto. Questionar o que parece fora do lugar não é um ato de desconfiança, mas um mecanismo de autopreservação. O legado deste caso é a prova de que, por vezes, a diferença entre ser uma vítima e ser uma sobrevivente está na capacidade de observar. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.